Bom, agora, continuando os conceitos fundamentais de um cilindro, vamos ver algumas classificações e definições aqui. Primeiro, a gente tem dois tipos de cilindros aqui, e a gente divide eles nessa classificação em dois tipos. Primeiro, o cilindro oblíquo e depois o cilindro reto. O cilindro oblíquo é quando as geratrizes são oblíquas ao plano da base, ou seja, o ângulo entre a geratriz e o plano da base é diferente de 90, ou seja, não é um ângulo reto. Nesse caso, o cilindro é chamado cilindro oblíquo. E o cilindro reto é quando não ocorre isso, é quando as geratrizes são perpendiculares aos planos da base, certo? E aí é bem visível, né, intuitivamente, geometricamente, esse aqui representaria um cilindro oblíquo e esse aqui representaria um cilindro reto. O que ocorre como consequência, com respeito a medidas, e diferencia o cilindro oblíquo do cilindro reto, é que no cilindro oblíquo o comprimento das geratrizes não coincide com a altura, né? Por causa desse ângulo aqui, que é diferente de 90, certo? Na altura ela corresponde a um ângulo de 90. E quando o cilindro for reto, a gente vai ter que as geratrizes, o comprimento delas coincide com a altura, né? Porque aí você tem um ângulo de 90, a altura é calculada quando o ângulo é de 90 e as geratrizes vão formar um ângulo de 90 com o plano da base. Então, no cilindro reto, comprimento da geratriz e altura coincide, beleza? Essa é a principal diferença, falando no respeito à medida entre cilindro oblíquo e cilindro reto, beleza? São dois conceitos bastante elementares. Agora, a partir daí, a gente pode definir seção meridiana de um cilindro. O que seria a seção meridiana? A seção meridiana é uma interseção. Você considera um cilindro qualquer e faz a interseção dele com um plano qualquer que contenha o eixo, ou seja, que contenha a reta OO'. Como o cilindro é um sólido, quando você faz a interseção desse cilindro com um plano que contenha o eixo, o que você vai ter é uma figura geométrica que, dependendo dos dois casos que a gente tiver aqui, em qual dos dois casos a gente vai ter essa interseção vai ser uma figura distinta. No caso do cilindro oblíquo, se a gente considera a sua seção meridiana, o que vai ocorrer? Você vai fazer a interseção desse cilindro com um plano que contenha o eixo, ou seja, que contém a reta OO'. Nesse caso, a interseção vai ser um paralelogramo. A seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo, porque, por definição, esse é paralelo a esse, e pela própria definição, né, de construção, como as geratrizes têm todas o mesmo comprimento, a gente tem que os planos das bases são paralelos. Logo, a seção meridiana vai ser um paralelogramo, certo? Bom, e aí, no cilindro reto, a seção meridiana, você considera a interseção desse cilindro com um plano que contém o eixo, e aí, como aqui são paralelos, né? E aqui são paralelos, e esse cilindro é reto, esse ângulo é de 90, vai ocorrer que a seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo, né? Você vai ter um ângulo de 90 aqui, entre as geratrizes e o plano da base. Ou seja, repetindo, que é o que a gente tem nessa observação aqui, a seção meridiana de um cilindro oblíquo vai ser um paralelogramo. E a seção meridiana de um cilindro reto vai ser um retângulo, certo? Beleza? Isso ocorre porque o cilindro é um sólido, né? E aí, com isso, a gente tem essas figuras como interseção. E a gente chama essa interseção de seção meridiana. Beleza? Bom, e aí, a partir disso, a gente pode definir um caso particular de cilindro reto, né? Um caso mais específico, que é quando a seção meridiana for um quadrado. Mais do que ser um retângulo, é quando ela for um quadrado. Se um cilindro tiver a seção meridiana como sendo um quadrado, ele é chamado de cilindro equilátero, certo? Ou seja, você traça a seção meridiana aqui, interseção de um plano contendo o eixo OO', né, com o cilindro, e aí, como resultado, a gente tem essa interseção como sendo um quadrado. Ou seja, esse comprimento coincide com esse. Esse comprimento é igual a 2 vezes R, que é 2 vezes o raio, o diâmetro. E esse comprimento, por definição, a gente chama de altura.
Como a seção meridiana é um quadrado, a gente vai ter que a altura é igual a 2 vezes o raio, e por sua vez ele é um cilindro reto, é um caso particular de cilindro reto, que por sua vez é igual o comprimento da geratriz, certo? Com isso, a gente tem que num cilindro equilátero valem essas duas igualdades, né, que consequentemente por transitividade são 3 igualdades. Comprimento da geratriz coincide com o comprimento com a altura, que coincide com o diâmetro. Então, nesse caso, isso ocorre quando o cilindro for equilátero, certo? Essas são as definições dos elementos básicos de cilindros, e a partir daí a gente já tem os elementos necessários para falar de área total, área lateral, né, que são as áreas das superfícies desse cilindro, e por fim dedução da fórmula do volume. Beleza? É isso aí.